Quero hoje trazer uma palavra que eu já ministrei na igreja, mas o Espírito Santo me incomodou para trazer essa palavra novamente, que o tema da palavra é transbordantes de alegria. Vai estar aqui na tela o tema transbordantes de alegria. Em Mateus 13, 44, Jesus fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O texto está falando sobre um tesouro escondido no campo, tão valioso, que um homem encontrou esse tesouro e, transbordante de alegria, movido de uma alegria sobrenatural, vende tudo que ele tem por causa daquele tesouro, por causa daquele campo. Ele compra logo o terreno lá, a propriedade. O reino de Deus, a Bíblia está dizendo, é como esse tesouro valioso. A nossa resposta ao evangelho do reino de Deus deve ser de alegria. Deve ser de alegria, ao ponto das outras coisas perderem o seu valor. É isso que o texto está dizendo. A alegria é inerente à vida cristã. Significa que o cristão deve ser alegre. Amém, queridos? Tem uma frase que fala assim: se você não tem alegria na vida cristã, existe algum vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Então, está vazando em algum lugar. Nós precisamos ser movidos de alegria. Precisamos ser vacinados com essa unção de alegria. E a Bíblia nos dá a base para isto. Nós vamos falar sobre isso hoje. E o nosso texto base, na verdade, será Filipenses 4:4. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Filipenses 4:4. Carta de Paulo aos Filipenses. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós oramos nessa manhã e pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, que possamos acessar esse lugar de alegria, de contentamento no Senhor. Que a Tua palavra nessa manhã seja a lâmpada para os nossos pés, que possa nos instruir, que possa nos edificar, que possa nos exortar. Por isso nós abrimos nosso coração, para que a semente da Tua palavra possa germinar e dar muitos frutos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu a maioria das suas cartas enquanto estava preso. As prisões hoje em dia, as condições são terríveis. Imagina naquela época. Imagina ali o apóstolo Paulo, e imagino o cheiro da cela e Paulo escrevendo. E os ratos passando embaixo. Precisava levantar o pé por causa do rato passando para lá para cá. E Paulo escrevendo: alegrai-vos sempre. Outra vez digo para vocês, alegrai-vos. Então a primeira coisa que nós aprendemos, queridos, que alegrar é um mandamento. O verbo é imperativo, alegrai-vos. Isso nos ensina que a alegria não vai fluir de forma espontânea, automática, por si mesma. Por isso que é uma ordem, é uma responsabilidade. Eu preciso me alegrar. O texto está dizendo: alegrem-se, alegrai-vos. E sabe de uma coisa, queridos? Deus já colocou essa alegria em mim e em você. Amém? Você crê? Sim? Por isso eu preciso fazer fluir essa alegria.
Não sei, talvez tenha entrado alguém aqui hoje triste com alguma situação. Mas nós vamos entender que a alegria independe das circunstâncias. Então, o primeiro ponto é entender, se trata de uma ordem bíblica. É imperativo, alegrem-se. Então, primeira coisa que nós precisamos compreender. Segundo ponto, para andar em alegria, precisamos considerar um elemento muito importante, está escrito aqui no texto. Alegrai-vos de vez em quando. Alegrai-vos o quê? Sempre. Paulo não diz apenas que precisamos nos alegrar. Ele diz para alegrar sempre. É fácil alegrar quando está tudo bem. Quando está tudo mil maravilhas. Mas nós precisamos considerar a possibilidade de nos alegrar em meio às lutas. A alegria não deve ser uma reação a uma condição favorável. A alegria não deve ser uma reação a uma condição favorável. Alegrar é uma ordem, e a ordem de alegrar sempre. A alegria deve continuar. Faça sol, faça chuva, faça eclipse, não importa o que aconteça. Eu e você precisamos andar nesse lugar de alegria. Amém? Até aqui? Então, primeira coisa, alegrar é uma ordem. Segunda coisa, alegrar sempre. E o terceiro ponto, alegrar onde? Alegrar em quem? No Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tem uma palavra que diz: este é o dia que o Senhor fez, eu me alegrarei nele. Fala, nele. Esta é a chave que nós precisamos entender. A fonte de alegria não vem da nossa decisão em si, que eu preciso me alegrar. A alegria vem do Senhor. Eu preciso estar conectado com Ele. Só assim nós vamos não somente alegrar, mas fazer isso sempre. Ele nos capacita e nos leva a esse lugar. E como que eu posso viver essa verdade? Como que eu posso colocar isso em prática? Na parábola do semeador, Sandro mencionou aqui, Jesus complementa o que nós estamos falando aqui. Aliás, ele é a base de tudo, não é? É Paulo que complementa o que Jesus diz. Jesus fala sobre receber a palavra com alegria. E fala sobre a importância de permanecer alegre. Mateus 13, 20. Ele fala sobre a semente. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Começou bem, recebeu a palavra com alegria. E o 21 diz assim: mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa parte da parábola, Jesus fala de uma pessoa que recebeu a palavra com alegria. Sabe aquele novo convertido que está ali irradiante na presença de Deus. Porém, diante das circunstâncias, o processo foi abortado. E ele deixa claro o motivo, a falta de raiz. Falta de raiz. Se nós queremos experimentar essa alegria, precisamos criar raízes profundas. A alegria não pode ser só no começo da caminhada, deve ser constante, contínua. Queridos, nós não podemos ser roubados. Nós devemos ter muito cuidado com os ladrões de alegria. Sabia que existem ladrões de alegria? A circunstância, a crise, a apatia, a letargia, o sistema do mundo que está implantado.
são ladrões de alegria. E essas coisas, queridos, somente vão tirar a nossa alegria se nós permitirmos. Se nós permitirmos. Vamos abrir João 16, 22. Obrigado pela água. Glória a Deus. João 16, 22. Jesus está falando aqui. Diz assim: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E agora vem o ponto principal: e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Ninguém. Que promessa tremenda, queridos. Alegria do Senhor, ninguém poderá tirar. O diabo, ele sabe o poder da alegria. E ele vai fazer de tudo para sabotar a alegria. Não permita ser roubado pelo diabo. Alegrai-vos sempre. Outra vez digo, alegrai-vos. Decida ter o coração alegre. Coração alegre aformoseia o rosto. Tem um texto que fala. Nós vamos ter lutas, sim. Vamos ter situações difíceis. A pandemia veio aí para confirmar isso, afetou todo mundo. Mas a palavra fala sobre se reanimar no Senhor. 1 Samuel 30 fala sobre uma experiência que Davi teve. Quando Davi, ele encontrou a cidade saqueada, as famílias levadas cativas, as mulheres, as crianças, tudo foi sequestrado. Davi chorou muito. Porém, a palavra do Senhor diz: Davi se reanimou no Senhor. Olha o verbo, se reanimou. A alegria não vai brotar assim em si mesmo. Ele se reanimou. Então a ordem é alegrar sempre, reanimar sempre. Vamos abrir aqui mais um texto aqui. Filipenses 4, agora 11 a 13. Ainda aqui na carta aos Filipenses. Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo continua aqui escrevendo, na sua cela. E ele fala assim, Filipenses 4:11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado, como de ter fome, tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Nesta passagem, Paulo está agradecendo os irmãos. Ele está dizendo, olha, muito obrigado. Vocês têm me ajudado financeiramente. Mas sabem de uma coisa, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O contentamento é algo que pode ser aprendido, Paulo está falando. Eu aprendi a fazer isso. E ele continua, em outras palavras, ele diz, olha, eu já fui humilhado. Eu já fui honrado. Eu tive em abundância. Eu passei fome. Eu sei o que é cada uma dessas coisas. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Muitos usam esse texto para falar de poder, né? De capacidade de realização, que vai dar tudo certo, é o triunfalismo. Porém, a mensagem que Paulo queria transmitir era outra. Mesmo humilhado, eu sei estar contente. Porque eu posso tudo em Deus que me fortalece. Amém? Vamos declarar, eu sei viver contente. Em qualquer situação. Porque eu posso tudo. Naquele que me fortalece. Glória a Deus. A Bíblia fala, queridos,
em tudo dai graças. Não é dar graça por tudo, é dar graça em tudo. É diferente. Como assim? O carro quebrou, eu me alegro. Porém, eu não me alegro em ficar sem carro. Eu me alegro porque eu me alegro sempre. Amém? Eu me alegro porque a minha alegria não está nas coisas da terra, está nas coisas do céu. Então, de carro, de ônibus, de Uber, a pé, eu sou alegre. Amém? Nós temos na Bíblia a história de Paulo e Silas. Essa história é incrível. Eles saem para pregar o Evangelho. São injustamente presos e açoitados. Os dois ali na cadeia. Quando muitos de nós poderíamos estar ali choramingando. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, é isso que eu ganho por te servir. Meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. A aflição está presente, mas há uma alegria independente das circunstâncias. A alegria não é um estado de humor. A alegria é um lugar de contentamento em Deus. Você já imaginou o homem preso, apanhando e cantando louvor? Isso só tem uma explicação. Eles possuíam uma alegria sobrenatural, que não muda com os ventos. Estão comigo, amém? Diga para o seu vizinho aí do lado: a sua alegria é contagiante. Porque a sua alegria vem do Senhor. Salmo 16, 11, fala assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Acho que está outra versão, não é a mesma. Então está falando que na presença de Deus, a plenitude de alegria. Alegria é um lugar onde nós caminhamos com raízes profundas. Queridos, veja os primeiros cristãos da igreja de Atos. Eles eram assim imparáveis, conectados e enraizados em Deus, perseguidos, caçados, mas tão apaixonados. A história conta que o imperador Nero colocava fogo nos cristãos para iluminar os jardins da sua casa, ou fazia fogueira para queimar os cristãos vivos. E aqueles homens e mulheres amarrados e presos, a fogueira pronta para ser acesa, eles ficavam cantando e louvando. E quando o fogo calava um deles, os outros continuavam. Isso está nos livros de história. Quando um apagava, os outros continuavam. Famílias inteiras lançadas no Coliseu para serem destroçadas. E eles esperavam de joelhos, louvando ao Senhor. Qual é o nosso problema mesmo? Diante de um cenário como esse. Esta semana, um irmão nosso aqui foi orar por uma pessoa, levou um soco na cara. O irmão, a pessoa estava endemoniada lá. Adail foi o nosso herói ali no Marte. Eu liguei para Adail, se alegre, porque você está participando do sofrimento de Cristo. Amém, queridos? Eu creio que Deus pode mudar a circunstância, mas a nossa alegria não pode ser circunstancial. Mesmo que eu pregue, e vamos fazer isso, mesmo que eu pregue um Deus que mude cenário, a nossa alegria não está no cenário. Amém? Estão compreendendo? Abacuque 3, 17 a 18. Abacuque 3, 17 fala assim:
Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Esse profeta não batia bem, queridos. Naquela época o povo vivia como? Vivia da agropecuária. E ele vem dizer, olha, ainda que não tenha frutos, ainda que não haja ovelhas nem gado. Como assim, profeta? Todavia, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Eu posso estar cansado, desempregado, quebrado, na geladeira só tem a água, o carro quebrou, todavia, ainda que a igreja não cresça, que a célula feche, todavia, eu me alegro no Deus da minha salvação. O diabo detesta o todavia de Deus. Queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é para sermos anjos, sabe? Andar pisando nas nuvens. A Bíblia diz que Jesus chorou. Nós vamos chorar muitas vezes. A questão é, precisamos dar as respostas corretas diante da graça de Deus que é conosco todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguirão todos os dias. Tem pessoas que têm dificuldade de alegrar. Fala assim, eu não posso me alegrar porque eu ainda sou tentado. Eu não posso me alegrar porque ainda não conquistei tal coisa. Eu ainda estou tão longe. Há uma história na Bíblia, queridos, está no Velho Testamento. O povo de Israel havia voltado do exílio, os muros restaurados, o templo reconstruído, todos reunidos ali na praça, Esdras pregando a palavra de Deus, mas o povo não dava conta de se alegrar, o povo só sabia chorar. Vamos ler esse texto aqui, Neemias 8, 9 a 12. Se a equipe de louvor já quiser ir se posicionando. Neemias 8, 9, fala assim, Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não plantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, muita Coca-Cola, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Me perdoe pela Coca-Cola, eu me empolguei, tá bom? Versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a se alegrar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles estavam ouvindo a palavra. Eu não posso me alegrar porque eu ainda tenho problema no casamento. Eu não posso me alegrar porque eu tenho problema na vida financeira, no ministério, no discipulado, na célula. A instrução foi surpreendente. Comam e bebam do melhor. Esse dia é consagrado. Não fiquem tristes. A alegria do Senhor é a nossa força. Você não é mais forte do que a sua alegria. Queridos, eu estou pregando para mim. Para muita gente, falar de alegria é ofensivo. Eu só vou agradar o Senhor quando eu jejuar muito, ficar bem triste. O
texto, Neemias, deixa isso claro. A alegria vem do Senhor. Não procure ser forte por si mesmo. A palavra de Deus é ao contrário. Os que são fracos é que são fortes. Se eu me acho alguma coisa, eu não sou nada. E o apóstolo Paulo, inspirado em Neemias, que ele escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando nós estamos tristes, o diabo fica alegre. Porém, quando estamos alegres, o diabo entra em crise. Amém, queridos? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O crente precisa ser alegre. Partindo aqui para o encerramento, em Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Ao mesmo tempo que eu disse para vocês que Jesus chorou. A Bíblia registra uma ocasião, mas com certeza teve outras. Em Lucas 10, 21. Diz que Jesus exultou no Espírito Santo. Jesus exultou no Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala em outra carta que ele escreve: não embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Então eu preciso decidir. Lembra que é uma decisão de ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida alegre. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Falei aqui sobre os primeiros cristãos. Atos 13, 52 diz que eles transbordavam de alegria no Espírito Santo. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Queridos, nós não podemos diminuir o que Deus pode fazer. A alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. Viver transbordante. E finalmente a alegria é uma unção. Deus está derramando essa unção hoje. Você já foi tomado por uma alegria indescritível na presença de Deus? Existe um óleo de alegria, uma unção sobrenatural. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Estou falando de um nível elevado de unção na presença de Deus. O crente não pode ser apenas otimista, empolgado, mas movido de uma alegria sobrenatural. A palavra fala: os discípulos receberam a missão de Jesus para ir pregar o evangelho de 2 em 2, e eles voltaram todos empolgados. O ministério está prosperando, minha célula está crescendo, está chegando gente nova na célula. Aleluia. Queridos, essa não é a nossa alegria principal. Os discípulos voltaram: mestre, os demônios nos submetem. O ministério está rompendo, Jesus. Jesus fala: amém, queridos? Mas alegrem, porque o nome de vocês está no livro da vida. Alegrem-se na salvação que há em Cristo Jesus. Seu nome está no livro da vida, amém? Há uma alegria, queridos, que está disponível. E esta alegria não vem de mim, não vem da equipe de louvor. Eles são um canal poderoso aqui de Deus. A alegria vem dele. Para encerrar mesmo agora, Hebreus 1:9 diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria
não há nenhum dos teus companheiros. Jesus é cheio de alegria. Queridos, eu vejo pessoas, não aqui, em outras igrejas, pessoas com falta de alegria, pessoas com falta de vontade até mesmo de congregar. Queridos, os apóstolos, quando eles saíram da prisão, eles foram procurar os irmãos. Você tem talvez se sentido sozinho. Existem pessoas que estão orando por você. E existe uma alegria disponível para mim e para você nessa manhã. E o Senhor quer restaurar essa alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Pode ficar de pé. Em nome de Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei nele. Eu me alegrarei nele. Faça a sua oração nesse momento. O Espírito Santo quer trazer esse óleo de alegria, essa unção de alegria. Ele quer te restaurar, te renovar, trazer de volta a capacidade de se alegrar. Talvez a circunstância tenha te moído, tenha passado por tanta coisa que a tua alma tem gemido, por causa talvez de um eventual peso, alguma pressão, alguma situação. Há uma boa notícia, queridos, ainda existe bálsamo em Gileade, diz a palavra. Há consolo na presença de Deus, há alegria, há plenitude de alegria na presença do Senhor. Deixa fluir essa alegria que está em você. Ele já derramou pelo Espírito. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós. Derrama desta porção, desta unção de alegria sobrenatural. Uma alegria que o mundo não pode dar. Espírito Santo, ministra a cada coração. Talvez você precisa reconhecer que não tem andado em alegria. É hora de reconectar com a fonte de toda alegria. Na presença dele, a plenitude de alegria. Pai, nós clamamos nessa manhã pelo teu toque, Senhor. Desperta, Senhor, cada coração. Que a tua palavra não volte para nós vazia. Senhor, venha encher cada um de nós com a tua unção de alegria. Tu és a fonte de toda alegria. Que possamos sair daqui hoje irradiantes, transbordantes de alegria, e ser uma inspiração para as pessoas lá fora que estão pesadas, que estão carregadas, independente talvez do momento que estejamos vivendo. Há uma unção, uma alegria disponível, uma unção sobrenatural que o Senhor quer fazer fluir em nós e através de nós. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro transbordante de alegria. Ele não pensava em outra coisa mais naquele tesouro, porque ele foi tomado de uma alegria que ele não conhecia. O Senhor está renovando nessa manhã. Senhor, continua durante a semana, fala conosco. Tira todo sentimento de tristeza, talvez todo sentimento de depressão, de angústia, e deposita a tua unção de alegria.
Eu declaro a tua palavra que diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem. A alegria vem pela manhã, sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Você recebe essa palavra, amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a unção, e a consolação, e a alegria do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.